Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. Vocês vão ver uma entrevista. Na verdade, a Susan pediu para conversar comigo para ajudar a divulgar o método Kovacic, que é um método, é um complemento para tratamento de pessoas com câncer, baseado na radiestesia. Ela teve um caso que ela melhorou a mãe dela. Ela faz 6 anos que ela trabalha com isso e é totalmente voluntário. O custo, vocês vão ver que é ínfimo. E, por favor, assista a entrevista se você tiver com câncer ou conhecer alguém que tenha. É legal divulgar, eu acho interessante. É o que eu chamo de terapia complementar. Você vai usar isso aí junto com o que você faz. Na minha opinião, sob hipótese alguma, eu pararia o tratamento ocidental caso estivesse com câncer. Mas sim, eu acrescentaria outras coisas também alternativas, que o pessoal chama, que hoje em dia o nome mais correto seria complementar. Então, bora pro vídeo. Muito obrigado, um abraço e sucesso. Lá assim, é um trabalho voluntário, né? Que eu faço já desde 2014. Sim. Até trouxe um folheto para você. Eu faço para pessoas e para animais, que é fantástico. O que você faz? Não aurícula, né? Não, não, não é. Eu lembro também, mas também não é invasiva. Uhum. É o método Kovacic, que chama. Eu lembro que você me falou disso. Comentei, né? Sim. E a gente continua, né? Com o ser humano é um pouco mais difícil, porque eles... Para animal dá mais resultado que ser humano? Para animais é tranquilo. É mesmo? Porque é igual o dono vai fazer tudo para ajudar, né? E o animal não fica pensando, né? Será que isso tem a ver com religião? Será que isso... qual a estatística? Resolve mesmo, né? Não, você põe, ele vai regredindo. Entendi. Então fala mais o que é para as pessoas, ajudar as pessoas a saberem. Tá ficando tudo no site, né? Começou com uma aurícula e vamos terminar com Kovacic. Então, o método Kovacic, ele existe há uns 75 anos. Entendi. Foi criado por um radiestesista, né? Que não era médico. Tá. Ele trabalhava achando os pontos de água, né, em São Paulo. Sim. Ele veio do leste europeu e aí ele era um autodidata. Entendi. Né? E com a radiestesia, ele, meio que por acaso, ele descobriu a origem do câncer. Que legal. Tem um documentário muito, muito interessante que foi feito pelo bisneto dele. Entendi. Porque ele sofreu várias pressões óbvio, porque ele tratava já muitas pessoas em São Paulo, né? Mas aí, no início, ele tinha um composto. Como ele não era médico, não pôde usar. A sociedade médica barrou ele. Sim. E foi ótimo, porque com isso ele estudou mais até chegar nessas peças metálicas, né, que a gente tem aqui. Isso. São 2 peças, pena que eu não trouxe para mostrar. Depois eu tiro foto. Mas é simples, 2 peças metálicas, né, uma liga cobre, enfim, Entendi. Uma liga metálica que tem a função de captar do ambiente uma energia que ele não sabia explicar. Entendi. Mas que essa liga metálica capta essa energia e tira a vitalidade da doença. Então, tirando a vitalidade da doença, o organismo se recupera por ele mesmo. Entendi. Ele começa a ter força. Então, por isso ele tem resultados significantes mesmo. Sim. Em qualquer fase da doença. Que legal, que legal. Mas eu no terminal... Mesmo terminal ajuda na dor. Entendi. Que some a dor. Então depende, né? Se a pessoa está se a doença já debilitou muito, às vezes vai ser só um alívio, né? De ter uma qualidade de vida melhorzinha no final. Sim. Que infelizmente são um número bem grande de casos. Porque as pessoas acabam procurando uma terapia complementar como essa, já quando não tem mais esperança, né? Já
os médicos já deram... E quando feito no comecinho, descobriu? Ah, sim, tem aí mais chance. tem mais chance. Mas em qualquer fase vai ajudar. Porque depende do organismo. Às vezes você surpreende, fala, nossa, a pessoa já fez tanta químio, tanta rádio, está tão debilitada. E às vezes a pessoa ainda vive mais 2, 3 anos só fazendo o método. Que legal. Então é fantástico. E depois eu passo as possíveis... Eu vi aqui essa foto, eu já vi o login do YouTube aqui, o site eu tô vendo. Depois eu coloco tudo no site. Né? Os possíveis benefícios, né? Sim. Que ajuda na recuperação, se foi depois da cirurgia. Legal. Menos tempo de internação. Legal. Na questão do sono, né? Entendi. Como que age isso? Me explica aí, que agora eu fiquei mais curioso ainda. Então, o importante é ver o documentário, os depoimentos e o site direitinho, que você vai entender a origem da doença. Entendi. Né? Que a gente está rodeado de um monte de frequências. Aqui a gente pensa o quê? Sim. Que são essas frequências que estão, né, perto da gente, que está alterando o que você come e tudo mais. Mas, na verdade, ele descobriu, e ele não é o único, porque teve outros alemães antes dele que descobriram, mais ou menos na mesma época, que a gente é bombardeado por frequências, vibrações negativas do subsolo. Sim. Que estão nos lençóis freáticos. Lembra que você falou da água pra mim? Falou do banheiro que não podia ficar muito tempo fazer cocô, pra tentar ficar o mínimo tempo. Eu lembro disso. Eu lembro das coisas, né? Isso é normal. Sim. Não ficar sentado lendo gibi, né? Isso, assim que acabar, agora hoje em dia ficar sentado no celular. Né? No celular, verdade. Então, vale muitos casos. Eu tento ficar menos, sim. Ela falou. É necessário, só não tem tanto problema, mas tem gente que ficava no banheiro para fumar, ou para ter um descanso, porque os filhos... O filho dá trabalho. Quando está no banheiro, o filho respeita, né? Isso eu concordo. Então, são muitos casos assim. E casos de pessoas fumantes, né? Que saía fora para fumar e ficava parado lá naquele lugar vários minutos durante o dia. E isso vai debilitando e aí o câncer vai manifestar num órgão que está mais debilitado. Entendi. O exemplo que a gente usa bastante é o do fumante, porque o fumante já está com o sistema respiratório debilitado. Então, onde está frágil, aí que vai aparecer. Sim. Na mulher, na época... da medicina chinesa. Sempre a doença afeta o que está mais fraco. Está mais fraco. A mulher na época de menopausa, né? Pré-menopausa, aí aparece mama e por aí vai, né? Em forma de ferida, em forma de tumor. E ele foi tratando essas pessoas e ele foi registrando tudo. Mas hoje a gente está perto de ter a pesquisa para comprovação científica. Que esse é o grande calo da gente. Sim. Porque apesar de a gente ter agora no total, no Brasil, acho que 80 pontos de atendimento. Entendi. Praticamente todos, não são todos os estados ainda, mas quase. Na França, lá nos Estados Unidos, na Bolívia, Bélgica, México começou. Na Alemanha, na Rússia, de onde ele veio, tem ou não? Não tem, acho que lá por lá, acho que ainda não. Entendi. Ele já participou de seminários na Rússia, né? E teve até um ameaço de pesquisa, mas a universidade... se lutar contra os grandes é bem complicado. Exatamente. Mas as pessoas vão, né? Assim como eu faço por gratidão, porque minha mãe não teve que fazer quimioterapia de um tumor de intestino. Esse foi o seu caso? Que legal, você não tinha mandado isso pra mim. Então. Agora conta. Como que você começou nisso? Então, eu sempre me interessei por saúde e tudo mais, mas em 2013 a minha mãe teve um estômago meio chato, não sei o que, foi a um médico que, graças a Deus, era um radiestesista. Sim. E ele rastreou e falou para ela, olha, eu vou te dar o pedido, quero que você vai fazer a colonoscopia amanhã.
E a gente já vinha, já uns 15 anos que eu vinha falando para ela, mãe, precisa fazer colonoscopia, né? Já tinha vários casos na família e tal, entendi. né? Apesar que não é hereditário, né? Mas intestino sempre era uma coisa, né? Comia, ficava essas coisas que não é normal, né? Mas para ela não via como problema e não fez. Deu que ela foi fazer e já tinha um tumor grande, enraizado, inflamado. Aí bate aquele alvoroço na família, né? Com certeza. 78 anos, nunca ficou doente na vida, detestava tomar remédio, qualquer coisa. Então, como é que nós vamos fazer, né? E a minha irmã tinha feito, somos em 3 irmãs, uma delas tinha sido voluntária no Boldrini. Aí ela falou pra gente, olha, eu acredito que a cirurgia ela vai passar legal, mas a químio vai ser complicado. Entendi. Né? Então, 2 irmãos dela já tinham ido na químio, então a gente ficou bem temerosa. Aí eu fui ver bastante coisa no YouTube, né? E aquelas janelinhas que aparecem depois, apareceu lá, do início ao fim do câncer. Da origem ao fim do câncer, né? Falei, poxa, eu vou olhar. E a hora que eu vi, eu tinha assim uma breve noção de radiestesia, não sabia muita coisa, mas falei, esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido. Faz sentido, entendi. Deve fazer sentido, porque eu tinha um vizinho radiestesista, e ele ajudou 3 famílias na rua, que legal, com crianças que não dormia, não comia direito, não descobriu o que tinha. Ele foi lá, simplesmente analisou, mudou a cama. Eu já vi falar isso muitas vezes. Exatamente. E aí eu vim no mesmo mês e ela começou a fazer. E aí a gente já viu as melhoras na primeira semana. Que legal. Porque muitas pessoas, quando tem o diagnóstico, né, estão com tumor assim, fica amarelada, né? Ela estava se segurando, meus irmãos estavam em pânico com ela, não vendo a hora de fazer a cirurgia. Mas aí ela começou a sentir melhor, dormir, acordar menos vezes na noite, com uma disposição melhor, alimentação também. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, quero saber mais. Quero saber mais, aí fui fazer um curso de radiestesia, ela continuou, graças a Deus a cirurgia atrasou. Você morava aqui no Brasil ainda? Não, eu não morava, eu já estava lá, mas ela estava aqui. E aí atrasou a cirurgia, o que foi ótimo, porque quando fez, o médico falou, não tenho como explicar para você, mas o tumor estava solto, que legal. Não estava inflamado mais e nem enraizado. Que legal. Aí, pelo resultado patológico, não precisa fazer a quimioterapia. Que legal. Então, pra gente foi... Mas ela fez só isso ou o que mais que ela fez? Alimentação? Não, só isso. Que legal. Eu tentei tirar o açúcar, né, para ajudar, né, a imunidade dela. E era difícil. Com 78 anos, não queria tirar, né? Mas mudou bastante. Passou a comer sal marinho. Até o final, ela sempre passou a usar açúcar mascavo e demerara. Entendi. Já tirou o branco. Leite também, ela só ficou com iogurte. Então, ajudou, né? Porque depois da cirurgia também o intestino já não é a mesma coisa, né? Sim, imagino que não. Sim. Então ela já tinha que ter mais cuidadinhos. E graças a Deus viveu mais 5 anos, teve alta. 78, ela fazia 85. 2013 até 2019. Ela já tinha alta da PUC. E não voltou, foi tudo bem. E ela fez direitinho. Sim, então, ela estava de câncer, ela não tinha mais nada. Ela repetia todos os exames, todo ano direitinho. E ela fazia a parte que você faz em casa, né, do método direitinho, que tem vídeos, tudo explicando. Mas
teve uma pneumonia do nada, assim. Olha só. Não sei, ela fez a última colonoscopia e aí estava meio, não estava muito com muito apetite, não sei se deu uma, baixou a resistência. Idoso já não come muito, né? Ela já estava assim, diferente, já comendo menos, É normal. saindo, né? Mas estava andando pela rua aí ainda. Sim. Sim, sim. Difícil. Falo que idoso come Mas de menos. câncer ela não morreu. Então. Isso a gente tem certeza. A passagem dela foi de outra, né? Eu falo isso porque a minha família também tem muita gente velha. A minha tia tem 81, 82, ela não come mais. Minha família tem que comer mais. Aí a minha esposa, que faz mestrado, terminou o mestrado em geriatria na Unicamp. Olha que bacana. Gerontologia, geriatria. Ai. Eu não sei uma das duas coisas, eu não sei qual que é o nome certo. Depois ela vai me dar bronca. Eu não sei. Geriatria. E ela falou que idoso não come. Ah, Ela já falou que idoso diminui. já come menos, então tem que tentar dar uma alimentação mais saudável. O metabolismo já a gente outro, tá, né? minhas primas delas comparam proteína de leite, whey protein, como se fosse os sim. físicos estudando para ela, ver se ela consegue comer. Exato. Porque ela não sente mais nem vontade, nem de beber água. Então é normal não comer. Não precisa ficar tão preocupado. Mas a gente tem que cuidar, Mas né? que legal, gostei, hein? Então é uma terapia não invasiva. Sim. É gratuita, ele nunca cobrou. Que legal. E todos os voluntários, né, dão 4, 5 horas da semana para o atendimento. O protocolo é bem simples, porque a gente tenta acompanhar, né? Muitos ficam bons e ficam melhores e somem. Mas o protocolo é de acompanhar o paciente, né, por 1 ano, sendo que as 3 primeiras semanas consecutivas, então se ele faz na terça que vem, mais uma terça. Sim. E depois uma vez por mês. Rapidinho, assim. Então... Ele tem que fazer diariamente algumas coisas que não precisa nem falar agora, só pra saber. Não, em casa, porque ele não só descobriu como tirar a vitalidade da doença, como proteger, porque não adianta nada você captar essa energia, seu organismo começa... Sim. Mas você volta a ficar exposto no mesmo banheiro, lugar. Por exemplo, no caso do banheiro. A maioria na cama, uma cadeira onde você mexe no computador ou vê televisão. Então tudo tem a ver com a dinâmica, assim, com a rotina da pessoa. Aí vê onde é que ela fica parada, né? E aí tem a proteção, que é para pessoas que não têm diagnóstico, né? Uma prevenção. Legal. Então a gente usa essa pecinha, uma pecinha pequenininha que não fica entre o colchão e o lençol. Legal. Uma vez por semana você tira, lava e põe de volta. E assim você garante, né, o que você recebeu e garante que o seu organismo vai se autocurar, né? Porque na verdade a gente não faz nada. Não, vocês né? fazem, vocês dão orientação, poxa. A gente só... mais conhecimento. Porque inclusive a gente nem toca na pessoa. A pessoa mesma coloca a peça, uma peça vai no ombro, outra peça na mão. Tá. E ela fica 20 minutinhos com as peças, e é o suficiente. Simples, né? Que legal. Então, e com animais, né? Que a gente tem já... Tem poucos pontos de atendimento de animais. Mas acho que uns 30 já no Brasil. Legal. Lá na Flórida também já atendi vários animais. Que legal. Agora a gente tem pessoal em Leme que atende cavalos, resultado super bacana. Gatinho, cachorrinho, é incrível. Né? É incrível porque normalmente o tumor fica mais visível, né, do que nas pessoas. Sim, no animal, sim. Porque fígado, intestino, tudo, você não vê o tumor, né? E nos animais não. Então, aí toda semana você acompanha e vê o tumor diminuindo. Legal. E o cachorrinho já tendo fome, pulando. Que legal. Não tem preço. Nossa, que legal, gostei. É muito legal. E a gente vive de doação, né? Sim. São doações. E tentando agora estruturar para poder abrir novos pontos de atendimentos. Sim. E eles participam de feiras. Agora, esse fim de semana, uma feira grande que acontece lá em São Paulo, Mystic Fair.
Sim, tem sei todos, qual é. Sim. Então, acho que é acupuntura também, tudo, Vai. né? Já me chamaram pra ir nessa feira, mas eu não tenho vontade. É. Não, de ir pra expor. Mas, vou expor pra quê? às vezes parceria com alguém, né? Porque na acupuntura, com certeza, tem bastante gente que faz bastante lá, gente. E, mas é mais, inclusive, mais acho que a loja, né? Do que então, inclusive, acho que você conhece o SEATA. Conheço, lógico. Então, o professor Vu é o cara que eu mais é gosto. o maior incentivador do método Kovacic. É o cara que eu mais gosto, Vu. Porque ele não só atende, como ele... Que legal. ele conheceu... Acho que ele chegou a conhecer o Sr. Estevão, se não me engano. Legal. Porque o Sr. Estevão já faleceu, não lembro certo o ano, mas eu acho que ele chegou a conhecer o Sr. Estevão. E como ele é radiestesista, não, o doutor Vu é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu conheci ele em 2000 muitas palestras acontecem lá no SEATA, ele é um parceirão. Ai, que legal. E agora... vamos divulgar, estamos aqui no canal para tentar divulgar para mais pessoas, sei lá, se 1000 pessoas não assistirem importa o vídeo. se a pessoa teve um diagnóstico ontem, se ela já está fazendo tratamento, a gente não influencia em nenhuma mudança, né? É um método complementar. Sim. E não... A pessoa não tem que parar nada nem que ela está deve, fazendo, né? nem deve. É para dar essa ajuda vibracional mesmo, que é essencial. E aí, divulgar. Tô tentando divulgar mais aqui, né? Infelizmente, como é muito simples e de graça, praticamente... É o mesmo sofrimento da aurícula. Porque a única coisa que a pessoa compra são... que a gente pede para comprar 2 pecinhas, que normalmente se deixa uma na cama e outra onde você senta, né? Ou leva para o escritório, que custa, imagina, R$15 cada pecinha. Não tem, né? A gente... Então, as pessoas às vezes falam, como que gastam tanto dinheiro, tantas pesquisas do câncer, tanto dinheiro na quimioterapia e não resolve o problema? E como é que 2 pecinhas, você ficando 20 minutos com ela, vai mudar? Eu falo o seguinte, se é tão simples, por que não custa? Você não vai gastar R$30, você não paga nem nada do convênio. Gasta e faz. É uma coisa a mais, né? Preço de... E com os animais é a mesma coisa, né? Apesar que animal tem sensibilidade, né? Com lugares assim. Sim. Mas a maioria dos animais não estão soltos. Estão na casa, então dorme na lavanderia, se ali naquele lugar onde o dono deixa, exatamente. E aí, se ali tiver um veio de água contaminado com fezes. Sim. Não é qualquer, não é assim, só sujeira normal, não. É das fezes mesmo. Então, tem sites americanos que comentam as descobertas, né, de médicos sobre isso. E, é claro, ninguém, né, se expõe a falar, não, isso é isso que causa o câncer, né? Mas isso é uma das causas. É um agravante. Que a gente é um agravante, mas a gente vê no dia a dia, né, atendendo as pessoas, que as coisas se repetem, né? Entendi. É muito comum um casal, por exemplo, porque no início ele pesquisa, né, ele estava pesquisando, ele ia na casa da pessoa conferir. Hoje a gente só atende as pessoas que já têm um diagnóstico, né? A gente não faz diagnóstico e a gente inicia o protocolo, né? A gente não usa radiestesia mais, né? Porque ele usou para pesquisa, mas no início ele tinha uma água contaminada e com o aurímetro ele via se tinha ressonância. Entendi. Né? Então ele podia afirmar, você tem câncer em algum lugar. Entendi. Mas a gente não pode fazer isso, a gente não é médico, né? Entendi, sim. Eu acho bom a gente ficar meio que no nosso quadradinho tentando promover a saúde, é o mais importante.
Então, agora com a abertura, né, no SUS, o sonho do seu Estevão era, porque ele teve muitas propostas no Brasil e fora do Brasil, de pessoas que queriam patentear né, a descoberta dele, as peças, e cobrar, né? Sim, e ele sempre se 15 mil, não 15 reais. A pecinha. Pois é, e ele sempre se recusou, porque ele falou, o que eu tenho que fazer é pôr isso disponível para qualquer pessoa. Sim, acessível, independente, né? de, né? Que legal. A gente tem dinheiro ou condição não, financeira. Porque na verdade o câncer no Brasil teve uma palestra, acho que foi no Pânico, um cara que era especialista em câncer semana passada. Ele falou, tem dois cânceres, se você tem dinheiro, você vai ter um tratamento, se você não tem, você vai ficar para fazer o exame da ressonância para saber se tem, quando o câncer está explodindo, aí não tem cura mais. Então, e para a gente já, assim, no histórico do método, porque quando ele começou a fazer isso, era fatal mesmo, né? Não tinha nada disso, era em 48. Sim. Então era uma sentença de morte mesmo, né? Mas por isso ele podia ver os resultados muito mais visíveis. Entendi. Agora, claro, os exames mostram pra gente, né? A gente vai acompanhando pelos exames de laboratório, de imagem e tal. Mas ele ajudava muita gente exatamente porque a pessoa não tinha tratamento. Não tinha nem tratamento. Então o documentário é muito interessante porque ele conseguiu localizar pessoas, né, que estavam documentadas, quantos anos? Sei lá, 30 anos depois. Que legal. Então, pessoas que eram jovens, né, agora têm filhos e que jamais poderiam ter tido filho se não tivesse. Com certeza, sim. E é emocionante porque tem gente, né, que está aí para nos contar a história. Legal, vou assistir, também não assisti o documentário, mas eu vou assistir. Então agora vamos torcer. Deixa eu ver aqui. Esse aqui deve ser o link do documentário. Que eu vi que tem um negócio é muito simples, o site é A, que é de associação, aqui, né, emk.org.br, e em cima tem a janelinha endereços. Sim. Aí você clica em endereços, o país, o estado, e você vê todos os lugares de atendimento. Que legal. Né? E onde não tem atendimento, né, entra em contato e tenta ver o mais próximo. Que legal. Né? Então, legal. São muitas histórias aí. Legal. No YouTube tem um canal do YouTube, que aí você vê todos. Tudo vai na descrição do vídeo, o pessoal já sabe. Isso. E tem o livro que ele lançou. Tem livro também? É um colega do Daniel, que é bisneto dele. Os dois escreveram a trajetória do método. Que né? legal. Tudo que aconteceu nesses anos todos. Eles lançaram ano passado. Sim. Então continua à venda o livro, né? No Facebook tem tudo. Eu vejo, deve ter no site. Aí eu passo tudo, eu dou uma averiguada. Então é isso. O principal é divulgar. E a gente tá agora divulgando bastante o tratamento com animais, porque não só vai ajudar, servir como pesquisa, né? Que é mais visível, e é mais fácil tratar animal. Infelizmente. Entendi. Né? Mas legal, muito bom. É incrível, assim. Na vida da minha mãe, eu devo essa terapia e já atendi acho que umas 300 pessoas lá. Legal. Lá no sul da Flórida. A gente tem um atendimento também perto de Nova York. Entendi. Em Orlando e na nossa região lá de Miami. Entendi. E então é só alegria. Né? Que bom. Pena que não é todo mundo que precisa que chegue, né? Já estava ajudando a gente sabendo, a gente conhecendo. Divulgar. Mesmo. Mas a pessoa vai melhorar, vai falar que foi o remédio, como acontece muito no aurículo, não tem problema. Não tem problema. Vai falar que foi a química. Eu acho que na verdade é sempre a soma de tudo, né? Tudo bem. O importante é que ela se abriu para fazer uma coisa não invasiva
e que ajuda o sistema imunológico dela. Porque Sim. tudo tem a ver com a imunidade. Não, Com certeza. não adianta falar, isso melhorou a imunidade. Nosso corpo tem células no nosso corpo de defesa que são só responsáveis por eliminar células que são modificadas, que são mutantes, né? Exatamente. E que fazem mal. Tanto é que agora eles estão tentando descobrir coisas para, né? Porque já estão vendo que a quimio não cumpre o papel, né? Exatamente, que ela mata tudo, né? Mata tanto tudo. bom quanto ruim. Então é uma ciência muito bacana. Legal, legal, muito bom. Tá. Fechou. Então é isso aí. Método Kovacic. Isso. E terapias integrativas. Isso, quanto mais pra alternativa a gente diminuir o somar. sofrimento, né? É verdade. Muito bom. Que bom. Dá um abraço aqui, Ok. vou parar de filmar. A gente continua a nossa conversa. Obrigada pela chance de